Vereador, seus assentos, por favor. Reaberto os trabalhos. Vereadores, estão em discussão o requerimento da antecipação de sessão de quarta para terça. Vamos discutir civilizadamente e cada um vota da maneira que acha que deve votar. Por até 4 minutos, vereador Maicon Costa. Senhor presidente, é verdade que talvez o termo palhaçada aqui não tenha sido o melhor dos termos utilizado por este vereador, mas é que muitas vezes eu me sinto realmente dentro de um picadeiro nessa Casa Legislativa. Então, é só uma sensação que eu tenho. Não, senhor, é uma sensação que eu tenho. Agora, quer dizer que eu não posso nem externar a sensação que eu tenho no plenário, onde eu tenho imunidade parlamentar? Eu sou tolhido de externar aquilo que eu penso? Já sou tolhido quando eu coloco requerimentos e sou acusado de ser o tranca-pauta, porque eu ouço a sociedade e coloco requerimentos em pauta para discussão dessa Casa Legislativa. Estou cumprindo aquilo que a sociedade me deu como prerrogativa fazer aqui no Parlamento Municipal. E aí, senhores, para que vocês saibam o que a gente está discutindo aqui, é um requerimento para antecipar a sessão de quarta para terça-feira, porque tem um feriado na quinta. E aí eu pergunto, senhor presidente, se vale, agora se tem um vale tudo nessa Casa Legislativa. Quem sobe a tribuna, que tem a imunidade parlamentar, que está aqui, quem está aí tem o direito de intisicar, falar, ainda que não tenha ali concedido uma parte. Se vale tudo, eu também farei. Porque quando eu estou sentado na minha cadeirinha ali, eu ouço, não interrompo os meus pares que estão nessa tribuna. Venho aqui e se eu tiver que dar um contraponto, eu faço. Só queria, assim que terminar minha fala, senhor presidente, que o senhor pudesse responder essa situação, se vale tudo, após a término, presidente, por gentileza. Então, senhores, eu gostaria que quem nos assiste na Casa Legislativa pela TV Câmara, ou você que está aí nas galerias, saiba, busque saber quem são os vereadores que assinaram esse requerimento. Eu não farei nenhuma publicação no Facebook, apontando o nome ou algo parecido, mas busque informações no portal da transparência, na Câmara, no site da Câmara, www.cmf.sc.gov.br. Saibam quem são os vereadores que assinaram o requerimento para emendar o feriadão. Pega a pauta de requerimentos. Pega a pauta de requerimentos. Olha quantos requerimentos de assuntos relevantes tem para serem discutidos nessa Casa Legislativa. No feriado, essa cidade bomba de pessoas aqui dentro da cidade de Florianópolis. Muita gente vem para cá. Será que não é nesses momentos, justamente nesses momentos, que nós deveríamos trabalhar em mais? Cadê aquela minha tabelinha? Senhor presidente, gostaria profundamente que o senhor pudesse responder a minha primeira pergunta, se vale tudo a partir de agora nessa Casa Legislativa. Porque a outra resposta, senhor presidente, a outra resposta, quem vai dar não será este vereador, será a sociedade florianopolitana, quando observar que o seu vereador assinou um requerimento de emendão de feriado. Vergonha! Não vale tudo nessa casa, vereador, tanto é que eu suspendi a sessão porque estava desordenado. Em discussão, o requerimento da antecipação de sessão. Vereador Renato da Farmácia, por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho a esta tribuna para esclarecer exatamente a população ao qual o vereador Marcos se refere. O que esta casa fez? Antecipou uma sessão. Todos sabem que em véspera de feriado, muitas vezes nessa casa data negativa. E qual é o cuidado que nós tivemos? Em vez de ter uma sessão na terça-feira, nós vamos ter 2. E não vamos ter ata negativa na de quarta-feira. A questão das discussões dos mais de 30 requerimentos, com certeza, nas 2 sessões de terça-feira, serão colocadas com tranquilidade em dia. Então, nessa casa, até parece que nós nos autodeclaramos para ter um feriado, quando sequer teremos ponto facultativo.
Então, senhores, eu entendo a revolta deste vereador que me antecedeu com relação ao requerimento. Eu fui um que assinei, eu não tenho vergonha de falar, não. Assinei exatamente para garantir que tenham as 3 sessões na semana. E não apenas 2, porque véspera de feriado é possível que o vereador não venha. É possível. Não estou dizendo aqui que não vem, mas estamos garantindo as 3 sessões. Então, a população também tem que saber o outro lado da história, de que aqui ninguém está fazendo um alto feriado, pelo contrário, nós estamos garantindo as 3 sessões. Então, eu até entendo o vereador Maicon, que é um vereador muitas vezes exaltado, vereador de primeiro mandato, e precisa muitas vezes chegar a essa tribuna para fazer uma marca. Agora, que não faça a marca em cima dos demais parlamentares. Eu entendo de que precisa haver um respeito mútuo. Apenas nós somos 23 vereadores e nós já temos um desgaste natural. Eu confesso que muitas vezes, quando eu vou a algum lugar, o pessoal fala, mas você é vereador, né? Eu digo bem baixinho, sim, senhor. Nós estamos mal politicamente, nós estamos mal de vitrine. Então, se a cada vez nós jogarmos dentro da nossa casa um problema que é ínfimo, tá? Mas que pode ter uma repercussão muito grande, amanhã provavelmente a imprensa vai acabar falando nisso, sem necessidade nenhuma. Nós entendemos o seguinte, que o parlamento, ele tem a liberdade de votar sim ou não. Se você não está de acordo que se faça uma antecipação de sessão, vota não e pronto. Agora, querer jogar todo um parlamento contra a sociedade, lamentavelmente, vereador Maicon, eu vejo isso como desrespeito. O senhor dá uma parte, vereador Renato? Em discussão, requerimento do vereador Herádio, por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, mesa diretora, vereadores que assistem aqui, as pessoas que assistem aqui pela TV Câmara. E cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Eu acho totalmente desnecessário discutir um tipo de requerimento, desse tipo que foi aqui iniciado pelo vereador Maicon, mas concretamente o vereador Renato falou muito bem. Nós temos um regimento nessa casa e tem que ser cumprido o regimento. Qualquer requerimento pode ser discutido, tudo bem. Agora, tem que se respeitar as 14 assinaturas dos vereadores que assinaram esse requerimento. Afinal de contas, você tem um direito de votar sim, votar não. Eu nunca fiquei na coluna do meio dessa casa. Sempre votei sim, eu votei não. Eu tenho a minha defesa pessoal, que sempre foi sim ou foi não. Agora, nunca fiquei em cima do muro. Agora, decisão é de uma decisão de 14 vereadores em querer assinar, antecipar uma sessão, como o vereador Renato falou muito bem, antecipar de quarta para terça. A gente sabe que quinta feriado, quarta-feira, dificilmente a gente vai ter o quórum necessário aqui para fazer com que essa casa funcione e trabalhe. Então, eu vejo que a gente antecipa essa sessão de quarta para terça, conduz a matéria dentro do espaço necessário e vejo que a gente tem o direito de prosseguir votando sim ou votando não. E o vereador Maicon, com pouca experiência de legislativo, ele vai aprendendo com o tempo, que é muito ruim isso, você querer fazer um carnaval em cima de pouca coisa. Esse carnaval é muito feio isso aí, eu vejo que, eu estou há 20 anos nessa casa, eu vejo que é um carnaval que não leva a lugar nenhum. A gente não precisa aparecer para fazer um bom trabalho nessa casa. Muito obrigado e um abraço. Em discussão, requerimento do vereador Tiago Silva, por até 5 minutos. Depois, vereador Lino. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acredito que essa é uma discussão que, a meu ver, vereador Renato, ela se descambou para um lado que não condiz com o parlamento. O requerimento do vereador Herádio, ele seguiu o regimento, e diversos vereadores seguiu o regimento, ou é um requerimento que não está no... Desculpa, vereador Herádio, não está no regimento? Então, quer dizer assim, o senhor imagina se daqui a pouco, vereador Bruno Souza, o senhor apresente um requerimento e ele não tem fundamento no regimento.
Esse tem fundamento no regimento. E cabe o vereador votar contra, votar a favor. Eu brincava com o vereador Bruno, que ele disse que não participa da sessão de medalha, que não vai indicar, e eu disse para ele que eu consegui algo inédito, que foi fazer ele estar presente numa sessão em homenagem a um dos grandes juristas de Santa Catarina, que é o juiz Alexandre Moraes da Rosa. E eu disse naquele dia, e fiz questão de registrar, eu posso não concordar com a posição do vereador Bruno. Tem vereador aqui, nessa casa, em que só o tempo vai entender o que é o parlamento, em que você pode concordar ou discordar, mas jamais agredir o parlamentar, ou os vereadores, os parlamentares, por uma decisão regimental. Vereador pode apresentar projeto? Pode. Vereador pode apresentar medalha? Pode. Essa casa e a política já vive no seu pior momento. Não pense que tripudiano A ou B é o A ou B que vai sair machucado, e sim o parlamento. Senhor presidente, é chegada a hora dos parlamentares aqui refletir. Vale a pena crucificar, execrar um colega? Vale a pena? Eu tenho um ditado que a minha avó me trouxe, vereador Dinha, que para mim é o que me guia. Não faça mal ao seu vizinho, que o seu venha a caminho. Esse é um ditado, vereador Bruno, que eu acho que é um dos melhores ditados da vida. Tinha um vereador aqui, que eu não vou citar o nome, que disse assim para mim, no começo da outra legislatura: acaba com o 13º, Tiago. Quando o César Faria foi afastado, foi o primeiro a perguntar para mim, em novembro, não tem como antecipar o 13º? Eu disse assim, não, mas no começo da legislatura você queria acabar com o 13º. O senhor se lembra, né, vereador Dinho? Então, eu só estou dando um exemplo de que como é alguns que acham que vão mudar o mundo, tripudiando no colega. E o tempo a gente aprende com o tempo. Quando esse vereador, no mês de novembro, assim, o vereador Fábio Braga veio para mim assim, então, mas o senhor não vai antecipar? Eu disse, não, eu vou pagar no mês de dezembro, mas o senhor, inclusive, disse que ia cortar. Eu até dei uma sugestão para ele, por que o senhor não pega o seu 13º e leva numa entidade social, uma entidade filantrópica? Aí ele disse, não, mas eu quero uma repercussão. Então tá. Aí entrou, não sei nem onde está esse projeto, até quero ver. Mas se eu fosse dar um depoimento naquele projeto, eu disse, não, mas o senhor tem que manter a sua coerência. O senhor entrou nessa casa para acabar com o 13º e agora o senhor muda de posição. Essas mudanças de posição é que fazem como está hoje a situação da política. Vocês pensam que o judiciário conseguiu a credibilidade execrando aqueles que vendem sentença, aqueles que fazem mal feito? Não foi assim, não. Foi através do trabalho. Ninguém vai antecipar a sessão para não fazer a sessão. A sessão será feita. Vai acontecer a sessão. O que vai se deliberar na quarta pode se deliberar na terça, porque os vereadores vão estar aqui trabalhando. Vai ser deliberado os projetos da ordem do dia. Ninguém vai deixar de deliberar e de votar os projetos da cidade. Que discurso é esse? Como se essa casa 30 segundos. Não fosse deliberar os projetos, não fosse aprovar os requerimentos de quarta-feira? Ninguém vai deixar de fazer a sessão. Então é esse, senhor presidente, meu pensamento. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Lino Pérez, por 5 minutos, pela ordem. Senhor presidente, talvez o senhor na condição de presidente agora, não sei se a palavra correta é interina, mas presidindo a mesa aí nesse momento da sessão, eu tive acesso aqui ao ato da presidência número 076, de 6 de outubro de 2017,
onde resolve aqui no artigo 1º designar a vereadora Maria da Graça Oliveira Dutra para substituir o vereador Rafael Filomeno Dausch como membro da Comissão Parlamentar de Inquérito. Talvez, isso é um ato da presidência, acredito que o vereador Tiago Silva, o líder do PMDB, pudesse explicar para essa Casa Legislativa e também para as pessoas, porque essa mudança, talvez tenha algum motivo específico, essa mudança. Vereador Maicon, isso não é questão agora de ordem. Não, é porque eu só queria entender. Tá, depois o senhor vai entender quando o presidente voltar. Pode cortar o vereador Maicon e o vereador Lino por 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Pode cortar, não precisa, a gente está, não pode cortar. Senhor presidente, em exercício, mesa diretora, vereadores, ao público que nos assiste nas galerias, aos telespectadores, eu queria colocar, em primeiro lugar, que a maior parte das pedidos de antecedência, de antecipar sessões na legislatura anterior, eu fui contra. Por uma série de razões. O que se colocou aqui não é argumentação plausível para antecipação de sessão, porque se reconheceu que, quando houver feriado, bom, se antecipa a sessão, mas qual é a razão disso? Se aqui termina às 6h30, 7 horas. Eu não entendi. Na argumentação que foi colocada, não vi argumentação plausível. O que aconteceu foi o contrário. Que, na realidade, eu, por exemplo, tenho uma atividade amanhã à noite, que eu devia programando há 2 semanas, e fiquei prejudicado nisso. Quando eu tenho requerimento, projeto de lei em pauta, que são projetos que eu preciso argumentar e estar aqui. Então, eu acabei sendo prejudicado por isso. Eu acho que sempre tem um regimento dessa casa, o feriado é uma coisa fixa. Então, se tiver que fazer uma antecipação, o autor, o vereador Rádio, que se faça até um mês antes. Porque a forma como argumentou aqui, independe de tempo. Porque o feriado já se supõe, que vai ser novembro, etc., né? Vai dar outro problema lá na frente, quando é fixo. Então, se faça uma antecipação de um mês, pelo menos, para programar. Porque eu acabei sendo prejudicado nisso. Quer dizer, então, aqui se ratificou, então, que quando tem feriado, não parece que não tem expediente nessa casa, em termos de tribuna, que estou falando. Então, eu não ia falar hoje, mas as argumentações colocadas aqui não têm base. Eu já vi muito mais fundamentado algumas propostas justificativas, e que eu até fui contra, mas tinha uma razoabilidade. Por exemplo, numa época, tinha vários vereadores que tinham atividade na comunidade, que apareceram, problemas polêmicos nas comunidades. Eles argumentaram, precisamos antecipar a sessão, porque não vai dar tempo de chegar em inglês, por exemplo, no Panta do Sul, na época, os vereadores estão no extremo das pontas da ilha. Pô, eu achei razoável isso. Então, naquele caso, por reuniões não rotineiras, tá? Bom, então, naquele caso, eu achei plausível, mas a maior parte sou contra. Então, só um pouquinho, já vou lhe passar. Então, na realidade, eu quero dizer aqui de que eu acabei sendo prejudicado nisso. Então, a forma como se argumenta, agora, se fosse um fato excepcional, que justificaria, pode ser até 24 horas antes, 48 horas antes. Mas, vereadores, agora o próximo vai ter em novembro, vai dar problema de novo. Então, que façam um requerimento antecedendo várias sessões antes para me programar. Então, amanhã à noite, eu, particularmente, vou estar dividido, um debate que eu vou fazer aqui nessa casa, em cima do plenarinho, como é que eu vou fazer? São projetos de lei que eu estou implicado nisso. Como é que eu faço agora? Então, eu quero dizer, pense também essa dimensão no planejamento dessa casa. Com feriados são coisas fixas. Então, nesse sentido, eu me senti prejudicado e não vi justificativa plausível. Aliás, se ratificou de que quando é festa de feriado, né? Eu vi argumentações aqui, vieram conversar comigo, que eu achei hilária. Um vereador colocou lá, jogo do Avaí, né? Peraí, jogo do Avaí é às 10 da noite, não é às 7 da noite. Bom, então eu quero colocar, reuniões comunitárias também, está muito disfarçado. Eu tenho reunião comunitária, peraí. Então é isso que eu quero colocar aqui, me soube em parte no vereador aqui, o Michael, da plausibilidade das argumentações justificativas, só isso. Eu não assinei, mas quem assinou, bom, vai a maioria, tudo bem. Bom, a gente discute amanhã. Mas eu amanhã estou prejudicado, porque eu tenho projeto de lei em pauta, requerimentos aqui. Obrigado pela parte, vereador. Por gentileza. Que ele solicitou antes, depois dou aqui para o Tiago rapidamente. Vereador Lino, primeiro, parabéns pela sua coerência. Essa questão do planejamento e previsibilidade, ela é muito importante para a Casa Legislativa. Nós temos, como eu já disse, na oportunidade que eu tive de discutir aí na tribuna, diversos requerimentos em pauta
em pauta que são relevantes. O problema é que a gente só observa muitas vezes aquilo que é relevante para a gente. A gente não consegue observar o que é relevante para o outro. E aí, né, talvez aquela questão, né, isso é pouquinha coisa, isso não faz diferença. Mas eu acredito que de 1 centavo a 1 milhão, de uma caneta a uma secretaria, a gente tem que ter zelo pela nossa função aqui na Casa Legislativa. Então, eu não posso concordar que os argumentos utilizados para antecipação de sessão, e a gente sabe, quando a gente antecipa a sessão não tem a mesma produtividade, isso é fato, todos aqui nós sabemos, é consenso, não venha me dizer que não, quando se compacta as 2 sessões, elas acabam virando 1h30, não chega às 2 sessões. A gente não consegue deliberar. Então, dessa forma, eu acredito que Florianópolis tem muito conteúdo para debater, esse parlamento tem muito trabalho para executar, e antecipar essa sessão, no meu ponto de vista, beira uma ignorância parlamentar. Questão de Até 30 segundos aí. O vereador Lino, no meu entendimento, qualquer vereador que segue o regimento, ele tem que ser respeitado. O que se foi apresentado foi algo que está no regimento da casa. Não, isso é tautologia, Né? desculpe. Então- É a questão, é óbvio que está. Eu não estou argumentando, acho que é legal realmente. Eu estou no mérito, não na forma. A forma é óbvio que é legal. Eu quero colocar que dia 15 de novembro é uma quarta. Eu quero ver, se for fazer uma antecipação, uma solicitação já. Porque Questão de ordem, Questão de presidente. ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Pedrão. Senhor presidente, não vou debater o requerimento, eu me recuso a debater esse tipo de requerimento. E eu venho aqui só deixar claro que, caso a sessão de amanhã extrapole às 19h30, a segunda sessão, caso seja aprovado esse requerimento, como tem maioria dos vereadores já subscrevendo, este vereador não vai se fazer presente. E eu gostaria, senhor presidente, de não receber a falta, porque a sessão ela deve ser convocada com 24 horas de antecedência. E possivelmente não vai ter as 24 horas de antecedência. Eu acredito ser, senhor presidente, muito mais sensato para esse plenário manter a sessão na quarta-feira. Tem outros vereadores que já me relataram que não vão poder estar presentes também na sessão de amanhã. E, com isso, aqueles que têm uma agenda planejada, uma agenda organizada, uma agenda de trabalho já desenhada, ficam prejudicados. Amanhã, às 20 horas, eu estou dentro de um evento, proferindo um encontro para falar sobre a política municipal, senhor presidente, e sobre o nosso trabalho no Legislativo. E aí, senhor presidente, eu vou ter o meu direito de participar da sessão de quarta-feira negado. Então, eu gostaria muito que os parlamentares pudessem repensar o voto e mantivessem tudo organizado para quarta-feira. E que, se essas antecipações de sessões elas vierem para um futuro próximo, que venham com, no mínimo, uma semana de antecedência, porque aí a gente consegue se planejar e estar presente, senhor presidente. Senhor presidente, questão Obrigado. de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Só um pouquinho. Questão de ordem, senhor presidente. Amanhã tem uma sessão comemorativa, tem a segunda sessão ordinária. E depois, se for aprovado o requerimento, a gente discute isso depois da aprovação ou não do requerimento. E o senhor pode justificar amanhã a sua ausência na sessão. Questão de ordem. Tá? Não, é assim, ó, se for questão de ordem para falar desse assunto, eu vou colocar o requerimento em votação. Tem discussão antes vou da votação, fazer a senhor votação nominal. Pela ordem, votação nominal. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Heraldo, por favor. Eu sei que a gente vai aprovar o requerimento, mas eu apenas O senhor é mãe de estou nada? sendo Não sabe se citado vai aprovar. do requerimento. Foram 14 vereadores que assinaram o requerimento. Mas, se for pensando só no erádio, simplesmente eu estou retirando o requerimento, porque eu não tenho trabalho todos os dias, não tem problema, nenhum problema de vir na quarta, na quinta ou na sexta. Questão de eu sou um ordem. cara trabalhador. Por isso, da minha parte, eu retiro o requerimento. Questão Ok, de está ordem. retirado o Questão de requerimento, ordem, acabou a presidente, discussão. questão Questão de de ordem, ordem. vereador Tiago Silva. Muito obrigado, Ele acabou o presidente. requerimento. Obrigado, Senhor presidente, Vamos adentrar na ordem do Senhor presidente, o requerimento foi retirado, mas eu faço aqui um apelo a Vossa Excelência. Que Vossa Excelência faça uma sessão na sexta-feira. Na sexta-feira, eu gostaria que o senhor fizesse uma sessão extraordinária para que a gente possa deliberar
vários projetos que se encontram aqui nessa casa. Então, senhor presidente, Solicito ao senhor presidente, eu estou em questão de ordem com 1 minuto e 36 segundos. De acordo, vereador. Sexta-feira retrasada, senhor presidente, essa casa, vereador Dinho, mesmo com a ausência de alguns que não queriam que o município recebesse os recursos, vereador Dinho, que não queriam que a cidade recebesse os recursos que estavam indo para São Paulo, os vereadores deram uma demonstração e vieram para a sessão. Claro que alguns não vieram, porque quanto pior, melhor. Aqui, senhor presidente, teve uma sessão em que se votou a autarquia da CONCAP, em que alguns não vieram. Então, senhor presidente, Vossa Excelência, que é inovador, Vossa Excelência vai acatar o meu pedido e sexta-feira terá sessão. Obrigado. Senhor presidente. Vereador Maicon Costa. Senhor presidente, salvo engano, o vereador Herádio tirou o requerimento. Arquivou aqui mesmo. Então, só queria parabenizá-lo pela coerente posição do vereador Herádio, de não ter compromisso com erro. E aproveitando o ensejo, senhor presidente, só para fazer um paralelo aqui, corroborar com a fala do vereador Tiago Silva, queria só destacar que eu estive presente tanto na sessão de sexta-feira passada, extraordinária, quanto na sessão da autarquia da CONCAP. E tenho apenas uma falta justificada nas sessões dessa Casa Legislativa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Pedrão. Senhor presidente, como já foi recebido por Vossa Excelência, na sexta-feira que teve a votação do projeto referente aos recursos que estavam vindo para a nossa cidade, eu me acidentei junto com o assessor do vereador Dinho, foi justificado, inclusive, com cópia do boletim de ocorrência. Então, senhor presidente, eu aqui deixo claro que não foi por malandragem ou por recusa a trabalho. Eu sei disso. Mas foi por um acidente. Então, graças a Deus, na oportunidade, evitamos... Vamos deliberar outro dia, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Lino, rapidinho. Questão de ordem. Só para... Vereador Pedrão. Lino. Vereador Thiago. E o assessor... Não, somente tem, senhor. Está o Lino, está com o Lino. Está com o Lino. Não, só para alertar que quem está interessado em fazer um requerimento para novembro, que é um 15 de novembro, é uma quarta, tá? De antecipar de terça para segunda, que eu faça já de uma vez, para a gente poder se programar. Só para saber, hein? Questão de ordem, vereador Thiago, para encerrar. Não, é só aqui fazendo justiça que o vereador Pedrão, o assessor dele, inclusive veio aqui e falou que se tivesse no plenário, o senhor ia votar a favor desse projeto. Primeiro secretário, inicia a leitura da ordem do dia. Primeiro projeto. Projeto de Lei 16.912/2016 do vereador Tiago Silva dispõe sobre o sepultamento de animais domésticos em cemitério do município de Florianópolis. Pareceres favoráveis com substitutivo global. Em segunda discussão, o projeto. Normalmente que é discutido por encerrada a discussão. Em segunda votação, o substitutivo global. Os vereadores concordam e se encontram. Aprovado. Solicito ao vice-presidente da Comissão de Justiça o ordem referendo da matéria. De acordo, presidente. Segundo projeto da ordem do dia. Projeto de resolução 1970/2016 do vereador Maicon Costa. Denomina o balcão da cidadania do município de Florianópolis. Vereador Sérgio Grando. Pareceres favoráveis com emenda. Em segunda discussão, o projeto. Não havendo quem discutir por encerrada a discussão. Em segunda votação, o projeto com a emenda incorporada. Os vereadores concordam e se encontram. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Maicon Costa. Solicitar ao vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça na ordem referendo. Solicito a ordem referendo do vice-presidente da Comissão de Justiça. De acordo, presidente. Terceiro projeto da ordem do dia. Proposta de emenda à Lei Orgânica 007 de 2014 do vereador Lino. Altera o dispositivo da Lei Orgânica do município de Florianópolis, revogando o inciso 11º do artigo 39 e acrescenta um novo inciso ao artigo 2º, ao parágrafo 2º do artigo 55. Parecer contrário da Comissão de Justiça. Tem um parecer contrário da Comissão de Justiça. Em discussão única, o parecer contrário da Comissão de Justiça. Vereador Lino, por até 5 minutos. Não. Cadê o Fábio? Senhor presidente, mesa diretora, o público que nos assiste aqui, a telespectadores. O projeto que se trata da minha autoria é com relação à lei orgânica, alterar a lei orgânica, revogando o inciso 10º do artigo 39 e acrescenta o novo inciso
no parágrafo 2º do artigo 55. O que trata lá, na realidade? O assunto é sobre o plano diretor, em particular. Quer dizer, a justificativa, que aqui é longa, que a gente fundamenta, é com relação à prerrogativa, se trata de iniciativa do prefeito quanto à modificação do zoneamento de plano diretor. Embora a Câmara possa manifestar, mas parte da iniciativa do prefeito, na medida em que é ele que tem os órgãos de planejamento colocados. O projeto de lei, vereador, 070/2014, o 3º item da ordem do dia. Então, na realidade, cabe o quê? Por quê? Porque o prefeito tem uma visão geral com os órgãos de planejamento, e ainda mais que não se trata que hoje o PUF está sucateado, nós temos que fortalecer esse órgão de planejamento, que a partir dele, que qualquer modificação que houver no plano diretor, tem que partir do executivo. Se partir daqui da casa, tem que partir sob forma de indicativo. O que acontece é que a gente aprova emendas aqui, chega lá no executivo, dá veto, vem aqui e derruba o veto. O que acontece com a cidade? São fragmentos de plano diretor, e mesmo antes das 300 emendas do plano diretor atual 2014, que foi aprovado aqui quase nas férias, sem mapa, sem nada, já ocorreram ao longo do tempo mais de 300 emendas, entre as quais a Clínica Imagem, para mim, foi memorável. A Clínica Imagem, que você sabe que está aqui perto, no Casaril, na Bahia, a Clínica Bahia Sul, ele foi feito numa véspera de Natal, quase uma da madrugada. Quer dizer, ou seja, depende da correlação de interesse que tem na casa, os vereadores vêm aqui e modificam o plano diretor. Claro que tem a modificação do zoneamento, tem que ter 2/3 qualificado, mas ele modifica dependendo da correlação de forças, sem ter uma visão de conjunto. Por exemplo, o Clínica Imagem, para ter uma ideia, ele tem um impacto sério de sistema viário ali, além de afetar o Casaril, que é antigo, tem um perfil, fora que está... Bom, enfim, tem uma boate do meio ali, que a gente já sabe que é a Bocarra, mas não houve um estudo de impacto de vizinhança. Por exemplo, como que eu pergunto, qual é o engenheiro aqui na casa, por mais que o engenheiro Antônio, agora Ivan, tenha condições, ele não tem condições de dar conta da complexidade de uma modificação de zoneamento. Então, nesse sentido, cabe ao Executivo, somente a ele, lançar proposta de zoneamento, de modificação de plano diretor, porque ele tem todo o conjunto de secretarias, no caso de sistema viário, com o Marcelo, com infraestrutura Roberto, para poder analisar aquele projeto, aquela emenda específica. Então, nesse sentido, o que eu coloco é deslocar do 11º da lei orgânica, onde fala que é prerrogativa da Câmara de Vereadores, o plano diretor e respectivo zoneamento, para o artigo 55, que é a atribuição, sim, da Prefeitura, sendo aqui, são iniciativa privativa do prefeito, às vezes que dispõe sobre. Aí vem organização administrativa, criação de restauração da Guarda Municipal, plano plurianual, criação e organização das secretarias do município, e aí 14º, 15º que eu proponho, plano diretor e respectivo zonamento. Então, é o deslocamento daquela atribuição que está no 11º, compartilhada com o prefeito, para vir para a parte do artigo 55, que é exclusivo do prefeito. Isso aqui é uma forma de uma vacina para evitar casuísmo aqui na casa. Então, quando tem o que tem... 30 segundos. Sim, se há uma necessidade de mudar o plano diretor, por exemplo, uma área residencial, que é 2 pavimentos, para comercial, passa para 8 pavimentos, ou muda a atividade, você tem que fazer uma análise geral. Então, manda um indicativo para o prefeito e ele analisa no conjunto do ponto de vista do planejamento. Agora, essa casa aqui, com 2/3, fazer uma proposta de mudança de zoneamento, modificação de uso, sem fazer um estudo do conjunto, é um perigo isso, a cidade fica fragmentada, que é uma doença antiga nessa casa. Além da... É pista, exatamente. Então, depende que vem para cá, a correlação de... Mais dois minutos. 2 minutos. Não, por que é mais 2? Que é arbitrariamente mais 2? O regimento da casa, 5 minutos. Então, 5 minutos. Eu não vou usar os 5, é até 5. Gente, esse assunto é polêmico, ele é difícil de entendimento, mas o que eu estou mexendo é na lei orgânica para reservar ao prefeito a prerrogativa de planejamento da cidade. O parecer da Procuradoria, ele é ambíguo. Mas não pode, porque isso aqui está na lei orgânica. Exatamente, porque
Como assim de ser exclusivo o prefeito? Não, eu agora estou mudando a lei orgânica para que fique exclusivo da atribuição do prefeito. Então, no parecer da Procuradoria, ele entra numa anomia, não entra num buraco, eu não estou falando isso. Atualmente tem dupla função. A Câmara de Vereadores legisla sobre o plano diretor e a prefeito também, nas mesmas condições. Não pode. Aí gera aqueles vetos que a gente já infindáveis na casa aqui. Então, eu estou dando, sim, prioridade exclusiva para o prefeito, para fazer as modificações do regulamento, e aqui cabe à casa fazer os indicativos. É igual nome de rua. Nome de rua é uma coisa parecido. A situação é parecida, você faz o indicativo. Eu podia mais tempo aqui, senhor presidente, 5 minutos aqui, colocaram só 2 minutos. Senhor presidente de exercício, nosso Claudinei, eu queria 5 minutos que eu tenho direito. Então, eu quero colocar explicado bem calmamente, para você entender o que eu quero dizer. É a mesma coisa que nome de rua, certo? Não, você não tira a atribuição do vereador. O vereador indica para o prefeito. O que ele vai fazer? O prefeito vai analisar no conjunto da cidade se cabe aquela rua, se cabe ter um planejamento de infraestruturas adequadas. É a mesma coisa aqui. Então, o plano diretor, que é bem mais sério, que ele faz modificação de uso, mudança de uso, etc., gabaritos, enfim, impacto na cidade. Então, cabe ao prefeito, sim, ele planeja, de lá que sai a iniciativa. Se sair daqui, sai como indicativo. O IPUF que faz o estudo de planejamento e dá nome de rua. Nós podemos até indicar nome de ruas. Eles vão dizer se procede ou não, se está dentro daquela área de domínio. Então é nesse... Mais 1 minuto para encerrar. Então eu quero evitar, nesse sentido, em respeito à regra de planejamento, porque é muito longo aqui meu requerimento, meu projeto de lei tem uma justificativa longa, mas baseado no Estatuto da Cidade, na regra do planejamento urbano e da cultura do planejamento urbano. Não, eles estão aqui dentro do projeto de lei, entendeu? Eu acho que a posição ele não entendeu. A Procuradoria um parecer ambíguo, porque ele alega exclusividade. Eu agora, com essa proposta, deixo exclusiva. Então, nesse sentido, o parecer da Procuradoria também está em debate. Eu estou questionando o parecer da Procuradoria. Estou reivindicando como arquiteto, professor de planejamento urbano. Eu estou... Papel do guia aqui, cadê? Então, sim. Então, talvez aqui eu possa até retirar para poder fatos novos no seguinte sentido. Solicitação de fatos novos, só por um aspecto que eu quero reforçar, que aqui não está muito bem explícito, que é a questão da implícito aqui, que cabe sim essa casa, indicação de quando vê que, por exemplo, o zonamento vamos supor, ele está caduco, ele está desatualizado. Aí diz, prefeito, senhor IPUF, aqui em tal zonamento tem que modificar, indico, sugiro. Questão de ordem, senhor presidente. Nesse aspecto, eu posso apresentar fatos novos, para ratificar a tese da indicação. Isso que eu acho que eu queria colocar, reforçar melhor. Questão de ordem, senhor presidente. Vereadores, o vereador pede o retorno do projeto, então nós, para fatos novos, nós colocamos em votação. Os vereadores que concordam, permanecem com 50, questão aprovado. De ordem, senhor questão de ordem, vereador Thiago. Vereador Lino, eu parabenizo o senhor. Só chama a atenção dessa casa, é que o entendimento hoje do Ministério Público é independente de quem é o autor do projeto. Aqueles que aprovam a denominação de nome de rua e a rua não está dentro das exigências, e o promotor já esteve participando de audiência pública, também é responsabilizado. Ele entende, o promotor é Dr. Paulo Locatelli. Então, senhor presidente, eu já lá na outra legislatura, no meu entendimento, é que o IPUF pudesse assessorar e também fazer as denominações. Só não tirar a atribuição do vereador, que também é atribuição do vereador fazer essas denominações. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Milton, questão de ordem. Senhor presidente, eu tive, na outra semana retrasada, fiquei do dia 25 ao dia 30 em Belo Horizonte, fazendo um curso sobre plano diretor, com o professor Luiz, e um grande especialista na área de plano diretor. E, no meio do curso, eu levantei o assunto sobre a questão da situação de denominações de via pública aqui em Florianópolis. E, depois de uma longa conversa, um longo debate, a colocação
dele foi o seguinte, que cabe essa Casa Legislativa legislar sobre o que ela acha que deve legislar e propor o que ela acha que deve propor e aprovar aquilo que os legisladores concordam em aprovar. E dizendo que o seguinte, que cabe único e exclusivamente ao Ministério Público, caso queira, ingressar com ação de inconstitucionalidade e derrubar a lei na Justiça. Agora, eu acho um absurdo essa Casa deixar de legislar, deixar de fazer seu papel de denominar via, com preocupação ao Ministério Público. Eu acho que nós temos que continuar fazendo o que é o dever dessa Casa, dar direito ao cidadão que não tem culpa por que já vem acontecendo, porque o Executivo não exerce o papel de polícia há mais de 30, 40 anos aqui no município, então temos que continuar fazendo aquilo que é correto. Exatamente. Vereador Questão de ordem, senhor. Lino. Não, é só um esclarecimento que não sei qual é a base desse, eu gostaria de saber desse especialista em plano diretor. Tem dois conceitos. Primeiro, o princípio da harmonia das duas esferas. Eu não estou tirando prerrogativa, de indicativos. Mas nós não temos corpo técnico para fazer planejamento, e sim a prefeitura. Nós podemos indicar. E segundo aspecto é o plano diretor participativo do Conselho de Estatuto da Cidade, que é o conceito mais avançado hoje no mundo. Que o prefeito também tem que organizar o processo participativo, não é ele sozinho. Então é muito mais amplo esse debate. Eu estou no princípio do planejamento urbano, em que cabe ao prefeito lançar peça e nós manifestarmos. No caso daqui para lá, a gente faz indicativos. Ou seja, porque não temos o conjunto da peça da cidade como um todo. Não temos corpo, só temos o Ivan aqui na casa. Então, não tem sentido essa proposta de legislar até que ponto. Nós temos limites, temos que estabelecer. Esse é o aspecto técnico, que existe estudo de impacto de vizinhança, tem uma visão integrada da cidade que aqui não tem. Nós temos fragmentos sobre representantes de partes da cidade. Nós estamos tendo uma visão do conjunto. Então, eu tenho um conceito, eu dou aula dessa área, não falando como especialista, e acho que essa matéria não rouba, não tira a prerrogativa da Câmara, ela auxilia, indicando para o planejamento, que é o gestor público, que é o prefeito. Questão de ordem, senhor presidente. Thiago Silva. Senhor presidente, é só para, inclusive, reforçar a fala do vereador Lino, que esse projeto ele já foi assinado por vários vereadores na outra legislatura. Ele não deixa do vereador ter também essa atribuição, vereador Milton, de denominação de nome de rua. Ele auxilia e pede para os órgãos fiscalizatórios, IPUF, Floran e a CESP, ter uma manifestação mais técnica. Sobre a situação do Ministério Público, é bom dizer, vereador Milton, que quando tem audiência pública, a gente sempre chama o Ministério Público no sentido de auxiliar essa casa, até para que essa casa não cometa nenhuma ilegalidade e coisas errôneas que fazem parte, inclusive, de um órgão coletivo que auxilia essa casa. Senhor presidente, na fala do vereador Lino, ele colocou no sentido de apresentar fatos novos na Comissão de Justiça. E eu acredito, então, que essa matéria já está se esgotada a sua discussão. Eu solicito o quarto projeto. O vereador Thiago Silva pede o arquivamento do projeto, é isso? Então, o vereador Dinho ocupa a primeira secretaria. Faça a leitura do quarto projeto. Projeto de lei número 17.185/2017, vereador Thiago Silva. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, vendo ali o parecer, a lei estadual, ela já, no sentido, e ela é uma lei recente, de 2015, ela já sanou a questão do expediente do Inmetro. Então, eu peço o arquivamento. O arquivamento do projeto, vereadores concordam, permanece com 50, aprovado. Leitura do quinto projeto. Projeto de lei complementar número 1649/2017, vereador Gabriel Meurer. Dispõe sobre posturas, organização e compartilhamento de infraestrutura pelos agentes que exploram os serviços de energia elétrica e de telecomunicações e da outras providências. Eu vou discutir a matéria. Em discussão única, o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Vereador Thiago Silva, por até 5 minutos. Dá o projeto para o vereador Thiago. Primeiro, eu quero aqui parabenizar o vereador Gabrielzinho. Essa é uma discussão que já vem
de longa data, junto com os órgãos fiscalizatórios, o PROCON, a Anatel, no sentido do compartilhamento. Vereador Gabriel, eu vou votar com Vossa Excelência, entendo que Vossa Excelência é uma reivindicação antiga, principalmente quem já passou pelo PROCON. Vossa Excelência sabe, inclusive em alguns municípios já foram aprovados, né, leis semelhantes, e acredito, vereador Gabriel, que quero aqui o vereador Bruno Souza, o seu colega de bancada socialista, né, ele, a meu ver, o voto dele pelo arquivamento, Vossa Excelência, vereador Bruno Souza, eu vou encaminhar para o seu gabinete algumas leis semelhantes a essa que o vereador Gabrielzinho apresentou em São Paulo e Rio de Janeiro. E se teve o debate e quem saiu beneficiado foi o consumidor, a qualidade dos serviços. Então eu tenho certeza que Vossa Excelência, que milita no mesmo partido do vereador Gabrielzinho, possa refletir e acho que o parecer, o voto de vista do vereador Afrânio deve ser vencido nesse projeto, porque ele melhora a vida do consumidor, né? Então, eu acredito que devemos, sim, se ater ao voto contrário, que contraditor de Vossa Excelência, vereador Bruno Souza. E eu vou, vereador Gabrielzinho, Vossa Excelência já conta, até porque Vossa Excelência sabe que esse projeto é uma demanda antiga de quem defende o direito do consumidor. Então, parabenizo Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Em discussão única, parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Gabriel Müller, por até 5 minutos. Questão de ordem, vereador Maia. Senhor presidente, apenas para repassar uma informação que eu acabei de receber aqui, como presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, uma informação até que para que todos os parlamentares tomem ciência, talvez já estejam até recebendo em alguns grupos de WhatsApp, ali por volta das 17h20, lá no bairro Monte Verde, no Floripa Shopping, 10 masculinos armados assaltaram o Floripa Shopping, armas longas, encapuzados, um assalto bastante significativo. Então, para que todos tenham ciência também dessa informação, inclusive com segurança baleado no local. Vereador Gabriel. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos assiste aqui na galeria e também pela TV Câmara. Eu subo aqui para falar um pouco sobre o projeto, que é de minha autoria, que fala sobre a questão do compartilhamento dos fios que hoje encontram-se obsoletos. Quem anda aqui pela cidade ou por vários municípios aqui do nosso estado, verifica aquele emaranhado de fios totalmente obsoletos, quando a concessionária ou a própria empresa de telefonia, ela acaba substituindo por uma nova tecnologia e acaba não retirando aqueles fios que hoje encontram-se totalmente em desuso. Então, esse é o mérito do projeto. Com relação ao parecer que hoje está em discussão, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que, com todo respeito ao meu amigo nobre vereador Bruno Souza, que foi relator desse projeto, também acompanhado por alguns membros da comissão, eu particularmente discordo desse projeto, acho que desse parecer, uma vez que os dois argumentos que foram levantados no parecer, que foi contrário, o primeiro, ele diz respeito que a gente, enquanto legislativo, não teria competência para arguir sobre esse tema. Ocorre que a gente, enquanto legislativo, a gente tem sim a competência, uma vez que nós não estamos criando atribuição para o executivo, e sim estamos dizendo aquilo que deve ser fiscalizado. Então, que já é competência do executivo. Então, a gente não está criando uma nova atribuição. Então, por esse motivo, aqui... O senhor dá uma parte, vereador Gabrielzinho. Pode ser, vereador Gabrielzinho, o senhor sabe que essa lei, inclusive, já em os outros municípios que fizeram com que essa lei, na prática, ela melhorou muito a vida do consumidor, porque há, inclusive, alguns que, senhor presidente, que acabam se confundindo o fio e, às vezes, inclusive, fazendo com que o fio que está lá, é da TIM, eles vão lá e usam da Claro. Fazem uma confusão nisso, o vereador Gabrielzinho, recolher esses fios, que inclusive já não estão nem mais em uso. Exato. Muitas empresas, inclusive, já aderiram a outro sistema.
de fibra óptica, que não tem nem... a meu ver, vai contribuir muito, inclusive, com a limpeza que possa se fazer nesses fios que não estão sendo mais usados. Sim, com certeza. Esse é um dos objetivos que foi do projeto. Então, além disso, a gente não está criando uma prerrogativa para o Executivo, e sim está dizendo o objeto que deve ser fiscalizado. Então, esse primeiro argumento, a gente entende que não caberia. Além do mais, o próprio, segundo o argumento levantado no parecer, que diz respeito à questão que o Legislativo não pode atribuir sobre questão tributária e financeira. Ocorre que a gente também não está legislando sobre questão tributária. Aqui a gente tem que verificar a diferença entre questão tributária e aplicação de multa. O que fala no projeto, sim, é a questão de aplicação de multa em caso de não cumprimento. Essa aplicação, ela é prerrogativa, já foi até alvo de discussão pelo próprio STF, o próprio Código Tributário Nacional, no artigo 3º, ele determina e diferencia o que é questão tributária e questão de multa. Então, já existem inúmeras leis municipais que aplicam a multa e até agora não sofreu nenhum ADIM, então não teria o porquê nesse sentido. Então, até o próprio Eduardo Sabá, que é um tributarista, que o próprio vereador Fábio Braga, jurista que verifica que a questão da tributária, que é a reação do direito no comportamento devido e que não teria sido realizado. Então, trata-se de uma penalidade cobrada pelo descumprimento de uma obrigação. Então, é uma multa aplicada. Então, não se confunde com matéria tributária, ou seja, ela é sim de competência do Legislativo. Além do que, então, a outra situação que a gente tem levantado, e eu acho que isso aí é sensação, não só minha, mas eu acho que de vários vereadores, que a CCJ, em muitos casos, ela tem se atentado